transforme essa sessão num debate sobre a crise e as saídas da crise. Eu tenho o apoio aqui de mais de 50 parlamentares de diferentes partidos. Nos dê a condução dessa sessão, para que a gente possa fazer um debate responsável, sério, político do momento que o país vive. A situação não é só ruim para a oposição, a situação é ruim para o povo, presidente. E essa casa tem que se abrir ao povo. Ela está de costas ao povo, senhor presidente. Isso não constrói nada. É um apelo veemente que eu faço. Pensa numa viagem legal, numa viagem muito boa. Foi a que eu fiz pouco antes da pandemia, voltando de Brasília. E quem senta do meu lado no voo? Bem, se você está acostumado aqui a vir no Mania, você já conhece essa história, porque eu já contei essa história aqui no almoço do Mania. Mas agora a gente tem a oportunidade de se encontrar de novo, né, Erundina? Então, Mara... Eu estava no voo com ela, voltando de Brasília, um voo lotado. Ganhei este livro porque ela estava lendo o livro. E aí eu comecei a perguntar do livro, e aí ela me deu uma aula e falou coisa tão bonita que eu vou pedir para ela repetir algumas coisas aqui. E vou pedir depois para você autografar o livro para mim. E ganhei o livro de presente. Que felicidade estar conversando com você aqui pessoalmente. A gente conversou aquela vez com a Miriam, né, no almoço do My News, mas era remoto, estava ainda no meio da pandemia. Agora a gente está conversando pessoalmente, te vendo de novo desde aquele voo, desde aquele encontro. E eu queria conversar com você, falar um pouco sobre... naquela viagem você falou um pouco, até por conta do livro, do momento que a gente está vivendo e da esperança para uma reconstrução, por um futuro. Eu lembro que eu te perguntei, me fala alguma coisa que me deixe otimista, porque eu estava muito pessimista, né? Eu queria que você fizesse um pouco dessa avaliação do que nos espera, como é que você está vendo esse momento político, essas eleições em especial. Olha, Mara, é muito bom te reencontrar, e agora pessoalmente, né? Porque eu considero que os encontros, determinados encontros, não são casuais. São encontros que definem uma relação, uma amizade, né? E acontecimentos que podem envolver ou não essas pessoas, né? E o momento que a gente vive é um momento desafiador, é um momento de incerteza, de insegurança, de expectativa, nem sempre positiva. O contorno nesse momento que nos envolve é um contorno de crise, né? E de ameaças, né? De ódio. De retrocessos, de ódio. Tem um ódio de violência, espalhado, uma violência, de violência que eu nunca tinha visto. Uma intolerância. Intolerância. As pessoas, por qualquer coisa, já se irritam, já compram briga, já ficam, sabe? Agridem verbalmente. É impressionante. Porque as pessoas estão doentes, né? A sociedade está doente. Foram tantos malefícios ao longo dos últimos anos, que mexeu com a vida das pessoas. A pandemia, por exemplo, mas antes da pandemia, essa virada de jogo na política, a partir de 2016, com o afastamento da presidente, primeira mulher presidente da República, democraticamente eleita. Nem estou tratando do desempenho do seu governo ou não, mas o fato de, depois de 80 anos, era aquele momento em que se havia conquistado o voto feminino, o país elege uma mulher, uma primeira mulher presidente da República. E a forma como ela saiu indica que também a condição de gênero influencia as instituições machistas, patriarcais. Quando se trata de mulher, ela tem que provar muitas vezes que é capaz, que é competente, que é honesta, enquanto que os homens não. Há muita tolerância, há muita compreensão da sociedade em relação ao desempenho dos homens na política, na vida pública. E de lá para cá, só houve desacertos. O fato de ter assumido a presidência, o vice-presidente da República,
tramou um golpe parlamentar, e que gerou muita incerteza, muita insegurança, e que gerou o fenômeno Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Foi a partir exatamente do governo de Michel Temer, um governo golpista, portanto, não merecia a confiança da maioria do povo brasileiro, muito pelo contrário. E mesmo assim, porque ele tinha um parlamento, um poder legislativo que não tinha um compromisso real com a maioria do povo brasileiro, ele fez um governo comprometendo conquistas importantes dos trabalhadores na Constituição de 88 e na luta concreta por emprego, por salário, por direitos sociais, por direitos individuais, por direitos humanos. E isso foi se perdendo desde o governo Temer. Por exemplo, a reforma trabalhista, ela foi feita no governo Temer e foi uma flexibilização enorme dos direitos trabalhistas. Foram perdas reais. Agora, você enxerga ambiente para a reconstrução? Porque a gente vê uma deterioração econômica muito forte que jogou muita gente na... Bem, não precisa ir longe, saiu agora o dado, 33 milhões de pessoas passando fome. É um problema, eu digo, um problema ético, um problema político e ético. É uma sociedade que produz a grande parte dos alimentos que alimentam o mundo. Nesse país você tem 33 milhões de pessoas que passam fome, portanto, que têm insegurança alimentar. Isso é um escândalo, é um crime, e nos deixa muito mal diante dos outros países, das outras nações do mundo, as nações democráticas também do mundo, que também estão em crise. Não é só o Brasil que está em crise, do ponto de vista econômico, sobretudo, porque é uma falência do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista... Isso está sendo repensado no mundo inteiro depois da pandemia, principalmente. Depois das últimas crises e depois da pandemia, principalmente, você vê os países repensando em busca de um novo modelo. Por exemplo, a globalização não resolveu, pelo contrário, criou muitos problemas. Tanto é que o modelo de globalização começou a falir com a saída, por exemplo, da Inglaterra do mercado comum europeu, por exemplo, da comunidade europeia. E isso mostra que realmente o modelo está falindo. E isso significa a necessidade de se criar um novo modelo econômico, porque o que está aí não está dando conta. E você acha que o próximo governo será capaz de criar um novo modelo econômico? Não, mas começar um outro processo. Revisar as bases dessa economia, criar alternativas econômicas também. Não existe só uma forma de produzir riqueza e de se apropriar da riqueza ou distribuir essa riqueza. Você tem países onde tem economias alternativas, no nível local, no nível municipal, com o microcrédito, a microeconomia, a economia popular. A nossa Constituição tem um artigo, o artigo 92, que prevê exatamente uma economia popular. E essa economia popular, ela se faz à base local, na base do território, a partir da vocação econômica de cada pedaço do país, de cada região, de cada território, né? Aproveitando, inclusive, a experiência cultural, a experiência econômica, a experiência social, os vínculos sociais. Você acha que o próximo governo vai ter que buscar esses caminhos? Com certeza. E o parlamento também? Qual será o papel do parlamento? E aí é importante essa tua abordagem quanto ao parlamento, porque se pensa sempre que o mal ou o bem de um governo vem só do executivo, do presidente, e não é. Quer dizer, numa república que se compõe de 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eu acrescentaria o primeiro, que não seria o quarto, que é o poder popular, que não é considerado, não é reconhecido, não é estimulado, respeitado. O próprio dispositivo da Constituição, que prevê a democracia direta, né, não é exercido, não é operado, porque a própria
a funcionalidade desses mecanismos, por exemplo, o projeto de lei de iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, o projeto de lei de iniciativa popular, que são mecanismos de democracia direta, não se exercita nesse país, porque são tão complicadas, depende muito do próprio legislativo. Como é que um poder, que é o primeiro poder, que é o poder popular, porque numa democracia como a nossa, ou em qualquer outra democracia, o soberano é o povo. O poder que nós dispomos para exercitá-lo é representando a sociedade civil organizada. É um segmento da sociedade que te empresta, que te confia o poder que ele tem por exemplo, de resolver os problemas do país, os seus próprios problemas. Mas isso precisa que aquele que é mandatado, né, que recebe o poder para representar a sociedade, precisa se dar conta de que ele não é o poder. Ele não é originário do poder. O originário do poder é aquele que te mandou para o espaço de poder. E, como tal, você deve exercer esse poder ouvindo a origem desse poder, né? Quer dizer, levando em consideração o que é interessante para a maioria da sociedade. Por exemplo, exercer esse poder sempre antenada com quem está lá aguardando as consequências daquilo que você faz, controlando, fiscalizando, cobrando, pressionando, que é a democracia direta, a democracia que, com a democracia representativa, numa democracia como a nossa, é a verdadeira democracia. É a democracia representativa, é a democracia direta, em que o cidadão se exercita diretamente nas decisões estratégicas, na execução dessas decisões estratégicas, no controle do exercício do poder que delega a um outro poder, o poder legislativo. Então, é muito defeituosa a nossa democracia. A estrutura do poder institucional no Brasil é muito defeituosa. E de que forma o parlamento tem que atuar para acertar isso? Primeiro, a composição dele não pode ser tão pouco representativa da variedade da sociedade. Quer dizer, você não tem representantes da maioria do nosso povo, dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas. Agora, aí também tem um defeito de origem, que é, por exemplo, recursos para essas candidaturas para os partidos não favorecem essas candidaturas na alocação dos recursos. É o sistema eleitoral que precisa ser revisto na sua estrutura. Só financiamento de campanha. Também. Só se fazem remendos, né? Um ano antes de cada eleição, o Congresso, a Câmara e o Senado fazem uma tal da reforma política, que não é reforma política. É remendos na reforma eleitoral, remendos na reforma partidária. Agora mesmo criaram, agora não, está vigendo uma decisão que foi tomada há um ano atrás, né, de juntar partidos para formar federações de partidos, né? E uma federação de partidos diversos nem sempre guarda uma identidade programática, ideológica, política. Se a gente exige que os partidos tenham identidade, tenham um projeto político, digam a que veio, né, por que existe esse partido, isso são poucos os que você pode ter resposta sobre essas questões. Você tocou num ponto muito, muito interessante e importante. As federações, se as pesquisas se confirmarem, o ex-presidente Lula será eleito. Está liderando com folga o primeiro lugar. Ele criou ele fez uma costura ali, ele teve uma habilidade, reconheça-se que é uma habilidade, mas tem uma costura ali que tem projetos antagônicos nessa... como se as pesquisas se confirmarem e o ex-presidente for eleito, como você acha que ele vai ter como criar, por exemplo, ou colocar as bases desse novo modelo econômico que você diz que você diz, e eu concordo, que a gente está em busca de a gente e o mundo está em busca desse novo modelo. Qual vai ser o trabalho dele para costurar esses interesses tão diversos e antagônicos em muitos casos? Você tem razão. Primeiro tem esse problema, né? Juntar partidos não é juntar pessoas apenas, né?
seria juntar projetos num único projeto. Isso não é uma coisa simples, nem muito menos no Brasil. O Brasil não tem uma cultura de frente, não tem uma cultura de ação coletiva de diferentes forças. Agora está se ensaiando com esse modelo, a meu ver, defeituoso. Porque se a gente se queixa que tem partido demais, é verdade. Mas o problema não é o número de partidos. É que são partidos que são meras siglas, são letrinhas que se traduzem em termos que não correspondem àquilo que eles são. Por exemplo, tem partido, a maioria que tem partido social, partido socialista, não sei do quê. Não traduz, e isso não é traduzido numa prática, numa proposta de nação, e não é só para uma eleição. Esse partido existe para a vida política do país. Como uma proposta, né? Como uma proposta. Pode não ser conseguida num dado tempo, mas é uma busca que uma determinada força política, com o apoio de um segmento da sociedade, que deve ser o maior possível, que deve ser conquistado, para poder viabilizar essa proposta ao longo do tempo. Né? E, lamentavelmente, se juntar a partidos que não viveram uma experiência comum, né? Que não têm pensamentos comuns, não têm compromissos comuns, vai ser um problema para você contar com o consenso mínimo que seja dessas forças em torno de uma iniciativa de lei, por exemplo, ou de uma política econômica, política cultural, política social, política dos direitos humanos, política. Por isso que são coisas que se criam antes de uma eleição, a pretexto de dizer que é uma reforma para aperfeiçoar, diminuir o número de partidos, não sei, diminuir o número de partidos juntando partidos que têm caras diferentes. Muito diferentes em alguns casos. E outra coisa, Mara, se os governantes precisam de uma sustentação no parlamento, isso se daria dessa forma, como eles estão tentando. Mas isso não dá conta, né, do que precisa para garantir governabilidade. Se você depende da governabilidade simplesmente de ter maioria no Congresso, você já perde em muito a tua autonomia como executivo, como aquele que foi eleito para realizar um programa de governo, um projeto de nação, de desenvolvimento, que está dependendo de uma maioria congressual que não existe necessariamente. Isso certo? já deixou uns legados para a gente já Sem viu dúvida. essas estruturas que foram montadas para cooptar E se essa maioria. Se um governo, sobretudo um governo que se pretende progressista, democrático, né, socialista, num certo sentido, socialismo libertário, certo? Ele precisa de uma base de sustentação que vai além do Congresso, além do legislativo, além do institucional. Ele precisa ter a base popular que lhe sustente numa decisão estratégica que é difícil, é polêmica e muitas vezes não encontra força política suficiente para sustentá-la através de votos de maioria no Congresso. Sobretudo com os vícios que permanecem. Ou seja, você precisa de uma pressão popular. Pressão popular, pressão que se dá a partir do momento em que o cidadão organizado, politizado, se percebe influenciando nas decisões do governante. E nós tivemos boas experiências com isso, por exemplo, recente na votação do Fundeb, lembra? Sim. Que foi uma resposta a uma pressão popular muito forte, né? Mais recentemente, né, o projeto dos enfermeiros, das enfermeiras. Verdade. Né, o piso salarial. Piso salarial, dos enfermeiros e enfermeiras. É verdade, muito Há bem anos, lembrado. eles viam, era 11 ou 12 anos que essa lei tramitava na casa e não se viabilizava. E nesse aspecto a tecnologia ajuda muito. É evidente. Porque ajuda você a Ao pressionar mesmo tempo o que parlamentar. você tinha um grande nas redes, número né? de profissionais da saúde, portanto, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, no Congresso, acompanhando a votação, pressionando, falando fora do próprio prédio onde estava funcionando a sessão, sabe? Nas regiões, nas cidades, nas capitais, sobretudo, o mesmo estava se dando lá, acompanhando à distância o que estava acontecendo e exercendo pressão. Por exemplo, a nação inteira, o país inteiro, estava mobilizado, organizado, acompanhando e pressionando o Congresso para votar uma lei, num momento em que aquela categoria se saiu muito aceita pela sociedade pelo que ela fez, como ela se deu. Muitos morreram
centenas de enfermeiros, enfermários, centenas de médicos morreram prestando serviço à vida dos outros, para segurar a vida dos outros. Mesmo nesse momento, que influenciou também na decisão, o ano eleitoral também ajudou, mas, sobretudo, ajudou a presença física e a presença política de uma pressão generalizada, né, de uma categoria por um direito que há muito tempo estava sendo reivindicado e não se conseguia. O poder popular é o poder número 1. Só que os partidos não querem entender isso, não querem valorizar e não querem empoderar esse poder popular. Tanto é que eles não se esforçam de organizar o povo, sabe, de ouvir o povo numa decisão, por exemplo, sobre o orçamento, né, do Estado, do município, da nação. Então, por falta da democracia direta, da democracia participativa, né, a nossa democracia é capenga, ela não é consolidada, ela é falha, ela estimula a desonestidade. Temos agora no país, né, um orçamento, que é uma lei, um orçamento secreto, que destina com dinheiro público. 16 bilhões de reais para alguns deputados que são os membros da Comissão Mista de Orçamento e não prestam contas de para onde esse dinheiro foi. Tolerar isso realmente é alguma coisa incompreensível em qualquer democracia. Erundina, você conhece muito esse país, você é uma política muito experiente, foi prefeita de São Paulo, conhece os desafios dessa cidade, é muito admirada. O que você diria para o ex-presidente Lula, caso ele seja eleito? Qual vai ser o principal trabalho dele? Qual é o conselho que você daria para ele? Você tem conversado com ele? Não, acho que ele não me consultaria, não. Mas se ele me consultasse, eu diria, olha, Lula, conversa mais com o povo, sabe? Ajuda mais o povo a pensar, o povo a se organizar, a dizer o que pensa dos problemas, certo? Estimula que esse povo se mantenha organizado e politizado e participando durante o seu governo, ao invés de você ficar muito preocupado. Claro que seria bom se ele conseguisse maioria na Câmara, no Senado, mas isso é muito difícil, um governante conseguir maioria. Aí vem as alianças, né? As coligações. O presidencialismo tem esse defeito, né? Governa com outros partidos, em aliança com ele, né? Em coligação com outros partidos, aí perde, né, uma maior autonomia e identidade com o projeto que deu origem àquela candidatura, àquele projeto e àquela eleição e, consequentemente, àquela vitória. Mas o que é permanente num processo de governo? É o povo que é permanente e é em nome dele que se governa, e é para ele e com ele que você deve governar. É isso que dá estabilidade. A estabilidade governamental, ou a governabilidade, se depender só do Congresso, é um Congresso que piora a cada eleição. Eu estou lá do 6º mandato, posso testemunhar que a cada legislatura ela piora em sua qualidade, exatamente pelos defeitos do processo eleitoral que você acabava de dizer. O problema de não ter uma distribuição igualitária de recursos, ou não, os candidatos não disporem, né, de igual condições para disputar um mandato, isso torna, portanto, desigual a representação. Então, por tudo isso, se torna ainda mais premente a necessidade de se operar, operar no sentido de se fazer acontecer o poder popular, a participação popular, né? Passar as decisões estratégicas que dizem respeito à vida do povo com o povo, em plenárias, sabe, em consultas ao povo, em reuniões com o povo. E hoje nós temos os meios eletrônicos de comunicação, a virtual, a comunicação virtual, as redes sociais, que eu não tinha na época do meu governo. E, mesmo assim, a gente consultava sobre o orçamento em plenárias nas regiões. E era isso que dava o norte a respeito da destinação dos recursos públicos de um ano para o outro. E a gente informava a população quanto a prefeitura ia dispor no ano seguinte de quantos recursos.
E esse recurso Isso teria é que ser tão distribuído. importante, porque a gente está falando de dinheiro público, né? É dinheiro público. Eu fico impressionada porque muitas vezes os políticos dispõem do dinheiro sem cerimônia e é dinheiro público, né? É questão ética, né, Mara? Nós temos um sistema corrupto, né, na raiz dele. É como se fosse de praxe. Como é que você governa uma prefeitura de São Paulo e não sai rica? Ninguém entende, sabe? E, e é tolerante com quem rouba. Pior é isso. Eles compreendem a sociedade, não diria no seu todo, mas considera que é normal. Luiz Helena tem uma fala que eu vi uma vez que eu achei muito boa. Ela falou assim: olha só, se o político, né, que enriquece na política é corrupto. Porque na política não tem meios de você enriquecer. Tem não. Se você for honesto. Não tem. Não. O salário de parlamentar, ou de prefeito, ou de prefeito, não é diferenciado em relação ao do trabalhador, evidente. Uhum. Mas não é uma... Até porque recai muitos ônus sobre esse salário, né? O partido, uma cota do partido, sabe? O imposto de renda, enfim, não é um grande salário. Mas é suficiente para você se manter com dignidade e com dedicação total ao mandato. Mas não enriquece. Se enriqueceu, olha, vai ver o que você não fez direito, que se apropriou de algo que não era seu. Como era público, todo mundo acha, não, eu estou trabalhando, então eu disponho desse dinheiro, mas não é assim. Sobretudo, ao você administrar o dinheiro público, você tem que ser ainda mais rigorosa na aplicação desse recurso. É como a dona de casa, que tem o seu orçamento familiar, que é curto, cobertor curto para cobrir um corpo muito grande, você tem que administrar com muito critério para realmente chegar no final do mês e não ficar devendo, ou não se endividar. Não é isso? É o mesmo numa gestão pública. O que você acha que vai ser o seu principal trabalho, caso você seja reeleita, no próximo mandato? Qual vai ser o seu principal trabalho? É continuar aquilo que eu tenho feito, né? Eu tenho algumas prioridades. Primeiro, essa preocupação com a participação popular. Eu ajudei a criar e a organizar uma comissão permanente na Câmara, que chama-se Comissão de Legislação Participativa. É um espaço que já tem 20 anos, em que as organizações sociais populares encaminham sugestões formalmente para essa comissão, que gera projeto de lei, que é um projeto de lei vindo da sociedade. Esse projeto de lei, ao ser aprovado pela maioria dos membros da comissão, ele vira um projeto de lei da comissão e é encaminhado para as outras comissões como qualquer projeto de parlamentar. E tem prioridade nas outras comissões, na sua apreciação, na sua discussão e na sua votação. Então, quer dizer, é um projeto que nasce da sociedade civil organizada, não pode ser individual, não pode ser partido político, não pode ser governante, não pode... Tem que ser uma organização da sociedade civil organizada, ou formalmente organizada, com registros, com uma diretoria formal. Você tem exemplos de alguns projetos desses que nasceram? Né? Tem, por exemplo, a lei que normatizou, né, o processo judicial, né, via internet, veio dessa comissão. A informatização do processo judicial, que antes era só aquela papelada, e para você tramitar no judiciário, e para o interessado na causa ter informação, era um problema. Hoje não, é a informação em tempo real, pela internet, sobre um projeto que está tramitando no Supremo, ou está no Tribunal Superior Eleitoral, enfim, qualquer instância de poder judicial, hoje é informatizado, fruto de uma lei que veio pela Comissão de Legislação Participativa. E tantos outros projetos que vieram de lá. Como fazer? Como é que a sociedade, alguém que está ouvindo a gente aqui, está vendo a gente, fala assim, poxa, eu acho que eu tenho uma ideia aqui, um projeto que pode ser interessante, que resolve um problema da minha comunidade, enfim, da minha onde eu trabalho, enfim, da minha profissão, enfim, o que ele faz?
Olha, é necessário primeiro que ele se organize numa, sei lá, uma comunidade de bairro, numa associação de bairro, sabe? Porque para não ser individual. Para você estimular a organização política da Que é população. muito Né? importante. Então, ao você se organizar formalmente numa comunidade de bairro, ou em qualquer outra associação, ONG, qualquer outra coisa, não pode ser partido político. Mas Né? pode ser uma associação profissional, por exemplo. Pode ser. Um sindicato, uma central sindical. Decidida na instância decisória dessa entidade, para encaminhar essa sugestão de projeto de lei, não precisa nem formatar como projeto. Encaminha de acordo com as exigências que estão. E são simples as exigências. E pode fazer pela internet? Sim, pode. Aí encaminha para a comissão formata no modelo técnico de projeto de lei, passa pela a comissão, ele delega, o presidente da comissão passa para um deputado da comissão dar parecer se é constitucional, se tem mérito, se está de acordo com as normas. Aí vira um projeto de lei da comissão. Né? E esse projeto de lei da comissão é submetida a sugestão é submetido a uma votação no plenário da comissão. Né? Se votado por maioria, né, ele vira um projeto de lei da comissão e, como tal, ele é encaminhado às outras comissões de mérito. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça, dependendo se é um projeto que trata da família, da saúde, enfim, vai para a comissão permanente correspondente àquele tema, àquele objeto. Se é cultura, na Comissão de Cultura, se é trabalhista, na Comissão de Trabalhista, tramita como qualquer outro projeto de lei de iniciativa de um parlamentar. E o relator, nas comissões que estão lá, dão parecer, e esse parecer pode ser terminativo, ou seja, dependendo da matéria, pode ser aprovado na própria comissão e já vai para o Senado, e também tem uma comissão correspondente de legislação participativa, que também faz o mesmo procedimento, e depois vira lei. Aí é que vem, se precisar, vem para o plenário. E no plenário, ele vira lei que passa para o executivo, que sanciona ou não, dependendo. Mas se vetar, a gente derruba o veto, a maioria. É um mecanismo de democracia participativa, não é democracia direta. É democracia direta, você já entra com o projeto como tal. Né? E agora, num possível próximo mandato, o que você Sim, tem então, algum... primeiro isso, né? Quer dizer, por exemplo, a gente quer formar mais, uma rede. Por exemplo, nós estamos estimulando que nas assembleias legislativas municipais, estadual e federal, criem comissões de legislação participativa dessas. E nós estamos propondo a formação de uma rede nacional de comissões de legislações participativas, para que se tenha uma política comum no país inteiro sobre esse espaço de democracia participativa, porque isso fortalece politicamente e isso dá força a essa dimensão da democracia, que é a democracia participativa. Então, eu vou me dedicar à criação dessa rede nacional de comissões de legislação participativa para dar mais fôlego, mais musculatura a esse espaço de democracia participativa. Né? Eu me dedico muito à questão da democratização dos meios de comunicação. Eu sou da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu atuo desde o primeiro mandato. Então, nessa comissão, a gente faz valer a legislação, o marco legal das comunicações, né? Para poder torná-la, de fato, democrática, que não o é. É uma legislação que tem mais de 50 anos. Né? Foi ainda a época da ditadura militar, antes da ditadura militar. Então, é uma questão... Quais os pontos que você acha que tem Não, tem muitas questões. Por exemplo, a concessão que é feita pelo Estado, porque, veja bem, os meios de comunicação eles vêm, né, de um patrimônio natural da sociedade.
as frequências eletromagnéticas por onde transitam as imagens, os sons, as ideias, enfim, a informação, que é um direito humano fundamental, ele é um bem natural, é um bem da sociedade, né? O Estado é quem administra esse bem, fazendo concessões de rádio, TV, agora internet e outros meios de comunicação, certo? Rádio comunitária, né? E isso tem uma normativa que disciplina isso, mas muito antiga, superada, e nem sempre é atendida. Por exemplo, a Constituição proíbe, se eu não me engano, o artigo 54, que um mandatário ou de mandato de deputado, ou senador, ou presidente, ou governador, ou prefeito, ou vereador, seja lá o quê, não podem Ter uma ter uma concessão. concessão. E, no entanto, eles criam laranjas para poder afrontar a legislação que proíbe. Então, esse controle, que deveria ser feito pela Agência Nacional de Comunicação, não o é feita. Então, a nossa comissão, e há pessoas como nós, por exemplo, a primeira Conferência Nacional de Comunicação, né, a primeira comissão, Conferência Nacional de Comunicação Social, que a gente fez ainda no governo Lula, foi a primeira e única até agora, já faz 20 anos, 20 né? E se fez a primeira Conferência Nacional de Comunicação Social. As outras políticas fazem todo ano. A saúde, a cultura, enfim, a assistência social fazia, né, num governo democrático. Certo? Por exemplo, nós lutamos, organizamos a sociedade, no meu mandato, por exemplo, no sentido da democratização dos meios de comunicação, de que o direito à informação, que é um direito humano fundamental, seja exercido efetivamente, né? A liberdade de expressão, sabe? O controle desses Então meios de você vai ter comunicação. muito trabalho, porque essa é uma área que está pegando Então, fogo, essa é uma das minhas áreas. principalmente É, com é, essa proliferação de mentiras, de notícias falsas, enfim. E outra área que eu dedico grande parte é a questão da mulher, né? Os direitos da mulher, da criança, do adolescente. Eu tenho leis, eu tenho 8 leis dos meus mandatos. Eu tenho mais de 80 projetos de lei. Tem uma emenda constitucional, que é de minha autoria, aquela que configura o transporte, consagra o transporte como um direito social. Está no artigo 6º da Constituição, que estabelece quais são os direitos sociais. O transporte, a partir de uma emenda constitucional, que eu consegui aprovar, um projeto de lei, né, de emenda constitucional, de minha iniciativa, foi aprovado, porque não é fácil. Tem que ser qualificado, são 308 votos para poder aprovar, o quórum qualificado. Né? Então, essa lei, esse projeto garante o direito ao transporte coletivo gratuito do ser humano, porque é um direito social, como a saúde, como a educação, como o trabalho, como a assistência social, como a previdência social. Então, é um projeto de lei. Então, essas coisas todas que foram objeto de projetos de lei de minha iniciativa, se transformam também em áreas de atuação do nosso mandato. Eu tenho uma equipe em Brasília, eu tenho uma equipe aqui em São Paulo, e isso se dá através do trabalho junto às comunicações, junto às organizações sociais populares interessadas nessas questões. Por exemplo, eu tenho uma lei, né, que garante à mulher gestante, né, que ela tenha assegurado desde o pré-natal, sabe, a maternidade onde ela vai ter o seu parto. Porque muitas gestantes, sobretudo mulheres pobres, que não têm plano de saúde, não tem nada, não fazem nem pré-natal, enfim, morrem antes de chegar a ter o seu parto, que é uma coisa tão natural, mas fica de um hospital para outro, de uma maternidade para outra, chega no final do dia, ela chegou exausta, a criança morreu, ou ela morreu. Isso são casos que se dão diariamente numa cidade do porte de São Paulo. Essa lei existe e eu garanto a essa mulher, né, que o seu médico, qualquer profissional da saúde que atendeu no pré-natal, que é um profissional, evidentemente, que já assegure a ela que, quando chegar o momento do parto, ela vai para tal maternidade. Já tem, não precisa sair procurando um parto. Né? Outro, por exemplo, a questão da abuso sexual de criança e adolescente, que não constava do Estatuto, né,
o Estatuto, o ECA, o Estatuto da da Criança Criança e e Adolescente, num projeto de lei meu, introduziu uma punição maior para quem cometeu o crime de abuso e onde se deu, por exemplo, se faz muito isso em pensões, né, em postos de gasolina, enfim, qualquer coisa dessa ordem, né, abuso com criança e adolescente, não só o autor do crime é punido com muitos anos, 10 anos de prisão, mas também o local, o negócio onde se deu o crime, o dono daquele negócio é punido por cassação do seu alvará de funcionamento. Então, tem várias. Ou seja, o trabalho é muito, né? Mara, O não, trabalho de um não, parlamentar não é é... verdade que o parlamentar sério, que queira cumprir o seu mandato, né, com a responsabilidade maior, porque você representa alguém que não está lá fazendo. Muitos que não têm aptidão para garantir esses direitos. É você que tem que fazer esses direitos chegarem aos cidadãos e às Foi dado cidadãs. mandato para isso, né? Tem que ser muito sério, é de muita responsabilidade. E você acha que o eleitor, nessa... A gente está caminhando para o fim aqui na nossa conversa. Eu queria arrematar com duas perguntas. A primeira é essa. O que você diria para o eleitor, né? A gente está, por conta de tudo que se viveu nos últimos anos, a eleição está concentrada na presidência. Está concentrada na presidência e está com dois polos ali e parece que é só esse o desafio do país. E eu estou falando só entre aspas, porque é um problemão aí para se resolver. Mas tem um parlamento para eleger, tem governadores para eleger. E Deputados para eleger. Deputados Estaduais e federais. Senadores. Governadores, senadores, que são importantíssimos. O que você diria para o eleitor? Olha, que ele tenha critério e responsabilidade no voto que vai dar, não só para o presidente. É tão importante eleger o presidente, o governador, né, que é o que está dado nessa eleição, como votar, escolher o seu representante, deputado federal, deputado estadual e senador. Porque são poderes harmônicos, complementares e autônomos, que é tão importante a escolha para o executivo como a escolha para o legislativo. Na minha experiência parlamentar de mais de 20 anos, eu estou no 6º mandato, posso lhes assegurar que de uma legislatura para outra, ou seja, de uma eleição para outra, a qualidade da representação tem piorado. As pessoas não... Só na última hora, quando está indo para a sessão eleitoral, é que se dá conta que tem que decidir em quem votar para deputado federal, em quem votar para deputado estadual, para senador, para governador até já sabe, para presidente da República já sabe, mas normalmente há um descuido, um descaso, uma pouca importância, uma desimportância que as pessoas dão à escolha do deputado. E as decisões que se tomam no executivo dependem da aprovação do legislativo. E o legislativo também tem a prerrogativa de apresentar mudanças, e mudanças que nem sempre são do interesse, ou raramente são do interesse da maioria do nosso povo. Portanto, cuidado na escolha do seu representante, deputado federal, deputado estadual, senador. Não dá para minimizar o peso dessa escolha. Além da gente ter critério na escolha do executivo, presidente, governador e prefeito, a gente tem que ter o mesmo rigor, ou até mais, na escolha do seu representante do Poder Legislativo. O Judiciário não passa por eleição. Deveria passar também, né? Pelo menos para o Supremo, mas não tem ainda. Vamos ver, estamos lutando por isso. Mas naqueles espaços institucionais que são ocupados via escolha do eleitor, precisa ter a mesma responsabilidade do seu voto, do voto de cada um, naquele em quem você realmente confia, porque já conhece, já acompanhou o desempenho dele, conhece a história dele, o compromisso de vida dele. Não votar porque ele é bonitinho, porque tem um discurso bonitinho, sabe? Como geralmente as pessoas fazem isso. Não vote em pessoa de mais idade, isso é um equívoco. Tem gente que acha que eu não sou mais candidata. Está errado. Por quê? Porque eu sou velha? Mas eu tenho juízo. Veja que eu tenho capacidade de manter um diálogo com você e publicamente. Tem experiência.
não sei qualificar, você que faz e quem está nos ouvindo, mas, por exemplo, eu tenho uma capacidade de atuação política, de diálogo político, de ação política, modéstia à parte, tanto quanto qualquer parlamentar jovem. A juventude E não tem uma energia, porque eu sou também isso. testemunha. Eu voltando de Brasília, encontrei com ela ali no avião e numa energia. Mas, graças a Deus eu tenho essa energia, porque me foi reservado por Deus, eu acredito, e pela história, uma missão que é essa, servir à coletividade. Aliás, Hannah Arendt, aquela filósofa alemã que viveu nos Estados Unidos, ela dizia: a política é uma ação de sujeitos coletivos, não é uma ação individual. Por isso, quando eu encontro alguém que eu não conheço, no seu caso, Mara, naquela viagem, e eu tinha um livro interessante, de expor para você, que eu vi que você estava interessada, você podia até ir comprar, mas não, olha, isso aqui é importante, leia. Aliás, é o viés que existe em mim, não um viés, uma qualidade. Paulo Freire atribuía a mim a condição de educadora. Ele dizia assim, ele foi secretário de Educação do nosso governo, ele dizia assim: você não é política, você é educadora. Aí depois ele corrigia: não, você é uma educadora política. Então, as minhas ações políticas, elas são sempre permeadas dessa dimensão educativa, pedagógica da política, porque me preocupa com a juventude que está vindo aí, as novas gerações que estão vindo. Eu tenho ajudá-los a chegar ao momento de transmitir o poder de representar o povo na Câmara, que algum jovem possa estar interessado em se envolver na política, porque a sociedade precisa. Você se sente discriminada por conta da idade? Como? Você se sente discriminada por conta da idade no parlamento? Sim, claro, por várias coisas, por ser mulher, por ser nordestina, sobretudo por ser nordestina. Eu sofri muito, não é que eu sofri, porque eu não sofria. Quer dizer, o discriminador, o preconceituoso é que é coitadinho. Eu não sou coitadinha. Por ser nordestina, por ser mulher, por ser da esquerda, por ser assistente social, que trabalha com o pobre, entendeu? Por ser... E agora idosa, só faltava ser negra. Eu costumava, quando eu era prefeita, e que sofria muito preconceito, eu dizia: só faltava ser negra para completar, né? Que Mas bom, não né? tinha como virar. Se fosse, eu dizia: era até bom, porque eu lutava também contra esse preconceito. Sabe? Agora eu tenho mais um, que é ser velha, idosa. Velha não, eu não sou velha, minha cabeça é lúcida. Eu sou jovem de mente, de força física, inclusive. Não faço corrida de São Silvestre, né? Mas andar normalmente eu consigo. Então, por tudo isso, Mara, eu louvo, né, as energias superiores que me colocou nessa missão na vida política. Eu me casei com a política, sabe? Eu me sinto bem, realizada, feliz na política. Eu sempre digo isso para os jovens, e quem está me ouvindo, escute também, a menina, o menino jovem, se estão procurando uma profissão, e a política não é profissão, a política é uma opção de vida, sabe, é uma opção existencial, porque não dá para ser meio política, fazer de conta, ou fazer pela metade, sabe, ou fazer meia sola, ou você faz inteiro a atuação política, ou não faça, deixa para outro. Vai ser comerciante, vai ser industrial. Se é isso que você quer, ganhar dinheiro, na política você não ganha. Você tem facilidade para roubar, mas você não tem, evidentemente, vocação para ser ladrão, para ser desonesto, para ser usurpador do interesse público, do recurso público. Acredito nisso. Você é jovem, você tem um futuro pela frente. Não pode se encantar por coisas pequenas, ou se melar, se sujar com coisa que não vale a pena. Então, desafie-se, escolha a parte mais difícil da história. É disso que se trata, quer dizer, a juventude é para isso. Um jovem deprimido, triste, se sentindo menor, não é jovem. Já envelheceu antes do tempo. Então, abra os olhos, se desafie, pense nos outros, pensa na coletividade, porque o que você faz pela coletividade recai bem para você, para os teus amigos, para a tua família, para o pessoal. Mas faça primeiro para o coletivo. E, através do coletivo, atinge você, tua família, teus amigos, teus pais, teus irmãos, enfim.
Muito obrigada. Que coisa boa conversar com você. Que 2 coisa horas. boa. Muito obrigada. Passa Muito essa obrigada mensagem para teu entrevista. público. Olha, eu trouxe uma caneca do canal para você. Pra Que você. legal. Eu tenho uma coleção de tipo de... Eu sei, você tem o jeito de quem gosta de caneca. Você, Manu, Heloísa Helena, é da turma. Essa turma, dessas mulheres gostam de caneca. Olha que lindo. Beleza, obrigada, hein? Tenho mais um, né? Eu tenho vários. Eu também faço coleção. Obrigada, querida. Que E parabéns bom. pelo teu trabalho e da tua equipe, né? Olha, quanta gente em torno de você, para você me trazer aqui. Que delícia Então, conversar viu, com você. É Mara? sempre um prazer enorme. Obrigada, E querida. acho Pra mim que também essa foi um prazer. mensagem que você passou para os jovens e para os políticos e é muito importante. Inclusive, isso. O que é ser jovem? Ser jovem é isso. Até a próxima. Você que ficou com a gente. Agora eu vou pedir para ela autografar esse livro para mim. Vocês querem saber qual é o livro? Olha o livro aqui. Qual é? Ganhei. Eu fiquei de olhão no que ela estava lendo. Aí ela começou a me explicar a importância desse livro. Leiam também. E aí eu ganhei. Ela me deu de presente o livro e eu aceitei. Só que aí eu fiquei com vergonha de pedir um autógrafo na hora. Bem, você que ficou com a gente, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, para a família. Pensa direitinho em quem você vai votar. Olha as propostas que estão sendo colocadas, o que você quer. Enfim, compartilha o vídeo, fica aqui no Eleições, My News Eleições 2022. Você viu que a gente está falando com vários pré-candidatos, vários políticos, para justamente levar a melhor informação para que você tome a melhor decisão para o seu voto. Até a próxima.